E pessoal, tranquilo? Bem-vindos a mais um Ficheiro MBL. No ficheiro de hoje nós vamos esclarecer aquilo que para muitas pessoas permanece quase que um mistério político. Por que o Nordeste ainda não se livrou do petismo? Quais são os fatores que levaram o Nordeste a votar majoritariamente no Haddad, quando todas as demais regiões do país votaram no Bolsonaro? Por que partidos de esquerda como PT e PSB têm hoje um verdadeiro curral eleitoral no Nordeste, tendo eleito boa parte dos governadores da região? Bom, vamos tentar entender este fato dividindo o tema em alguns eixos, que permitem explicar melhor este paradoxo. 1. Os fatos. A primeira coisa a ser avaliada são os fatos concretos. Vamos lá. Não é de hoje que o Nordeste se apresenta como a região preferencial da força política do petismo. Na eleição de 2014, uma das mais polarizadas eleições da nova república, onde se defrontaram Aécio Neves e Dilma Rousseff, de onde que Dilma tirou a mais expressiva vantagem sobre Aécio. Como se pode ver, os estados em que ela tirou a diferença de maneira mais expressiva foram na ordem Bahia, Ceará, Pernambuco, Maranhão, Piauí e finalmente o primeiro estado fora do Nordeste foi Rio de Janeiro. Não é gratuito que a diferença mais expressiva de votos tenha sido obtida justamente nesses estados. Dado o acirramento da disputa, pode-se dizer que se o Nordeste não tivesse dado essa diferença, provavelmente Dilma teria perdido aquelas eleições. Também se pode observar que a diferença entre a vantagem dela no Nordeste e a vantagem de Aécio no Sudeste, respectivamente as regiões em que eles tinham a maior força, é grande. Dilma tinha muito mais vantagem no Nordeste do que Aécio tinha no Sudeste. Portanto, a hegemonia petista se revelou bem mais consolidada lá. O mesmo resultado se repetia das eleições de 2010. Nessas eleições, Dilma havia tido força na região norte também. Entretanto, desta região, que tem 7 estados, 3 deram vantagem a Aécio Neves: Rondônia, Roraima e Amapá. Ou seja, tratava-se de uma divisão razoavelmente equilibrada, e este equilíbrio foi derrubado quando Bolsonaro se elegeu, pois em sua eleição o Nordeste ficou praticamente isolado com Haddad, exceção feita ao Pará e Tocantins. Estabelecidos os fatos, vamos ensaiar uma explicação. 2. Estrutura oligárquica. O primeiro fator que parece entrar em jogo neste tão sólido domínio é a questão da estrutura política do Nordeste. Ao contrário de outros lugares, o Nordeste ainda mantém uma estrutura profundamente oligárquica. Isso não quer dizer, evidentemente, que outros estados ignorem famílias e enclaves familiares com força regional. Claro que não. Para tirar essa ilusão, basta lembrar da família Pisciani, no Rio de Janeiro, uma verdadeira força política lá no estado. Ou, por exemplo, de Jader Barbalho, no Pará. O mesmo Jader Barbalho que conseguiu fazer seu sucessor governador, o Hélder Barbalho. Deste modo, podemos dizer que a estrutura herdada desde a República Velha, em que oligarquias regionais têm o controle político através do domínio da máquina eleitoral, ainda se mantém em larga medida no Brasil. No Nordeste, contudo, este fenômeno alcança sua mais rematada expressão. Primeiro, a estrutura mais antiga da oligarquia brasileira é a nordestina. A base socioeconômica do Nordeste foi praticamente estabelecida até o século XVIII. Índios, portugueses, negros, imigrantes holandeses. Os grandes eventos que deram a feição específica do Nordeste ocorreram antes mesmo de São Paulo se firmar como uma potência. Tivemos desde Marquês de Pombal no Recife, os sucessivos governos coloniais e a divisão das Sesmarias. A economia do Nordeste, que viveu o ciclo de extração do pau-brasil e o ciclo do açúcar, é a mais antiga do Brasil. E os mandatários oligárquicos estão se valendo dessa estrutura desde a existência do país. 3. Transformações econômicas sob o PT. Ao contrário do que muita gente acredita, os números que evidenciam a melhoria econômica do Nordeste sob o governo petista não são falsos. Há vários indicadores que atestam a atenção especial dada pelos 2 mandatos de Lula a essa região, a mais pobre e assimétrica do país. De 2003 a 2013, o crescimento médio do Nordeste foi de 4,1%, ao passo que o crescimento médio do Brasil foi cerca de 3,3%. A ascensão da classe média também foi um fenômeno real no Nordeste. Evidentemente, estamos falando de uma classe média popular. Aquilo que antes da virada petista não seria considerado classe média passou a se entender como tal em razão do boom de consumo. A participação do Nordeste no consumo brasileiro se ampliou significativamente face à participação das demais regiões. Programas assistencialistas como Bolsa Família tiveram um peso tremendo nessa nova configuração. Haja vista que a quantidade de beneficiários do programa no Nordeste era maior, pois a região era a região mais pobre. A grande obra de infraestrutura, conhecida como Transnordestina, também foi um fator considerável da força petista na região, conforme depoimentos dos cidadãos e análises políticas. Também teve um aumento considerável de empregos formais de 2002 para 2013. Por outro lado, mesmo assim, de acordo com os dados do PNAD,
O Nordeste concentra a maior pobreza estrutural do país. 55% das pessoas que se encontram em situação de pobreza extrema estão no Nordeste. Essa realidade não foi substancialmente alterada durante o governo Lula nem o governo Dilma, ou seja, ainda hoje o Nordeste concentra a maior pobreza. O programa Luz para Todos, que efetivamente levou energia elétrica para cantões do país ainda muito atrasados, fez uma diferença eleitoral muito significativa, que às vezes nem é percebida por pessoas de outras regiões. O autor desse texto viu na prática essa realidade. Ele esteve com famílias que não tinham nem luz nas suas casas antes de Lula e que passaram a ter depois desse programa. Evidentemente, essas pessoas desenvolveram um vínculo emocional profundo com o ex-presidente. Além disso, a retórica de Lula, especialmente a partir do segundo mandato, foi aos poucos se assemelhando a certa retórica populista varguista, que apresentava Lula como o novo pai dos pobres. Isso teve um impacto decisivo. A expansão dos programas de distribuição de renda foi creditada a Lula, como um benefício personalista do presidente, e por isso ficou registrada como sendo um mérito dele e apenas dele. O cientista político Bolívar Lamounier, que está muito longe de ser um petista, afirmou igualmente, embora enfatizasse o que todos nós sabemos, a dependência dessa expansão dos mecanismos de ortodoxia econômica lançados no governo de FHC. O governo de Fernando Henrique, porém, ficou marcado no segundo mandato pelo baixo crescimento, aumento das taxas de desemprego e por isso não conseguiu emplacar um sucessor em 2002. Foi visto dessa maneira como um governo elitista. A persona de FHC, um comunicador elegante que contrasta com o estilo genuinamente popular de Lula, logo empalideceu diante do presidente operário, que além de operário era nordestino. 2 pontos de empatia para Lula em uma região pobre onde o discurso populista e paternalista tem um peso particularmente grande. Deste modo, tanto razões econômicas quanto razões pessoais favoreceram o mito Lula. Foi a força do mito Lula que permitiu que o Nordeste se tornasse um curral eleitoral das esquerdas. O domínio da máquina eleitoral tampouco pode ser desprezado. Se, como mostramos, o Nordeste é a região oligárquica por excelência, então a máquina de governo conta mais do que qualquer outra coisa. Como muitos coordenadores do MBL do Nordeste puderam verificar na prática, o voto de opinião que existe no Nordeste é, no entanto, bem mais restrito. Há menos voto de opinião e mais voto de máquina. Como os governadores têm a máquina mais poderosa do estado, eles são capazes de ter sob eles prefeituras e deputados federais e estaduais. Essa força política aos moldes tradicionais obstaculiza a renovação dos quadros políticos e também favorece o domínio das esquerdas no Nordeste. 4. Atraso e relógio histórico. A última razão que faz o Nordeste ter votado nas esquerdas é a mais sutil. Por causa dessa constelação de motivos, há o que se pode chamar de descompasso entre o relógio histórico do Nordeste e os ponteiros nas demais regiões, notadamente na região Sul-Sudeste. Mas o que isso significa? Não acreditamos em história linear ou determinística. E a palavra atraso é elusiva, pois remete à ideia de que existe uma ordem de progresso e quem não está supostamente no vértice do progresso está atrasado em relação a alguma expectativa universal. Mas não existem expectativas universais, pois não há um curso geral e obrigatório de eventos que deva ser entendido como o progresso. Feita essa ressalva meio complicada, ainda assim podemos identificar tendências parciais. A ascensão da nova direita é uma tendência, que foi verificada durante a década de 90 e explodiu a partir de 2013. Essa ascensão, todavia, que existe em todos os lugares do Brasil, é mais retardada no Nordeste e muito mais intensa no Sul e no Sudeste. Mas por quê? Porque a estrutura social do Sul e do Sudeste propicia a circulação mais intensa dessas ideias. As editoras, centros de estudo, institutos e sedes de movimentos nacionais quase todas ficam no Sudeste e no Sul. A riqueza e maior cosmopolitismo no Sudeste propicia este fenômeno. Já o fenômeno da força da direita no Sul é paradoxalmente propiciado não pelo cosmopolitismo, mas sim pela sólida tradição familiar dos sulistas, e o viés simultaneamente independente e familiar. Essa independência de espírito que tão bem se verificou na Revolução Farroupilha junta-se com a valorização das tradições familiares e locais. O orgulho com que se tem dos famosos centros de cultura gaúcha é um exemplo. Esta junção por si só conduz a uma concepção liberal e conservadora da sociedade, embora as esquerdas também tenham sido fortes no Sul, e em Porto Alegre e algumas cidades são até hoje. Deste modo, o Nordeste passa pela sua revolução conservadora e liberal. Lá, contudo, o ritmo da mudança é mais lento. Por isso mesmo, o trabalho de oposição do petismo e às esquerdas deve ser ainda mais valorizado. Opor-se às esquerdas em um contexto de dificuldade estrutural no qual todos os governadores são de esquerda e têm a máquina do Estado na mão é um gesto de coragem. Bom, pessoal, esse foi o ficheiro de hoje. Queria mandar aí uma saudação aos membros dos núcleos do MBL no Nordeste.
E quem gostar desse vídeo, não importa de qual região seja, pode fazer a sua boa ação de hoje, que é dar o like, compartilhar esse vídeo e clicar no sininho para receber os próximos ficheiros do MBL. As fontes do texto, como sempre, estão nos comentários desse vídeo, salve alguns enganos de vez em quando esquecemos de pôr, né, Heitor? Mas fora isso, com certeza estará lá nos comentários. E por favor, deixe seu comentário com mais ideias de próximos ficheiros, ok? Um abraço.